Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Primeiramente quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, que os irmãos possam continuar firmes com o Senhor, que Deus possa continuar fortalecendo a estrutura de vocês, que Deus possa continuar abençoando a casa, a família de vocês em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes da gente começar o nosso estudo, prometo que vai ser um vídeo bem breve, tá bom? Até para que vocês possam assistir sem interrupção na casa de vocês e que vocês possam ser abençoados, tá? Hoje nós vamos falar sobre sobre o livro de Jó, como vocês veem aí na legenda fixada, né? Nosso culto de ensinamento, as fases da vida de Jó, tá bom? É o que Deus colocou no meu coração. Mas antes eu quero orar com os irmãos, peço que os irmãos assistam e creio eu que Deus vai edificar, tá, a vida de vocês através desta palavra, deste vídeo, tá bom? Vamos orar a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos nesta noite. Ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de vida, pela oportunidade de estar na Tua presença nesta noite, nesse dia, Pai, que está se encerrando. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que assiste esse vídeo neste momento, que o Senhor possa, através da Tua palavra, ir de encontro, Pai, ao coração dele, ao coração dela, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, preencher todo o vazio, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa falar com Teus filhos, Deus, nesta noite. Peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor venha operar, Senhor, milagres e maravilhas nesta noite, através deste culto, através deste vídeo, através da Tua poderosa palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos. Amém. E glória a Deus. Irmãos, para a gente dar início, até para não perder tempo, tá bom? Nós vamos fazer uma leitura no livro de Jó, no seu capítulo 1. Eu pretendo aqui ser bem breve, tá? Ser bem, sim, objetivo naquilo que eu quero transmitir para os irmãos, aquilo, né, que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que no final o Senhor, Ele certamente vai entregar algo especial para as nossas vidas, tá bom? Que Deus possa falar conosco nesta noite em nome do Senhor Jesus. Então, no livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, e tem por tema a virtude, tentação e perdas de Jó. Aqui, irmãos, nesse capítulo 1, nessa introdução, ou nesse tema do capítulo 1 do livro de Jó, resume bem o que fala a história de Jó: a virtude, a tentação e as perdas de Jó, tá? Então aqui já dá para a gente entender como foi a vida de Jó. E perceba que aqui no começo não fala sobre a vitória, né, ou a porção dobrada, ou as bênçãos multiplicadas e dobradas, né, que Deus deu para Jó, como a gente vê lá no capítulo 42, no último capítulo. Então isso aqui já dá pra gente entender que a vida de Jó foi uma vida de muito sofrimento, foi uma vida de muita luta, mas que no final Jó ele pôde usufruir do melhor que Deus tinha para ele. No final Jó ele pôde reviver tudo aquilo que ele tinha, reviver tudo aquilo que o Senhor já havia entregado para ele, e com porção dobrada, tá bom, irmãos? E é o que eu já profetizo sobre a vida dos irmãos até aqui, tá bom? Se os irmãos porventura perdeu algo, se os irmãos porventura passou por algum momento difícil de perda, algum momento de sofrimento, eu quero profetizar nessa noite que a multiplicação e as bênçãos do Senhor, elas estão vindo em sua direção, estão vindo em direção à sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, tá? Diz assim, havia um homem na terra de Uz. Aqui começa a falar sobre a vida de Jó, começa a falar quem é Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os homens do Oriente. Tá bom? Vamos ler só esses 3 versículos, porque nos demais versículos eu vou decorrer aqui, tá bom? E explicando para os irmãos e compartilhando com vocês aquilo que Deus falou ao meu coração. Então aqui, irmãos, já no princípio a gente vê
Deus usando o escritor, né? Provavelmente quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Provavelmente Deus entregou essa história, né, de Jó para Moisés, certamente lá no monte, quando Moisés subia naquele momento de comunhão com Deus, né? Então certamente foi ali que Deus entregou essa linda história de superação de Jó para a vida de Moisés. E assim Moisés ele escreveu este livro, né, esta história. E o que Deus coloca no coração de Moisés é o quê? É descrever um homem. Moisés, descreve um homem. Coloca que esse homem ele era um homem sincero, era um homem reto e era um homem temente a mim, era um homem temente a Deus. Então ele era um homem que temia Deus e ele desviava-se do mal. Aqui Deus começa a falar das características de Jó, como era o homem Jó. Aí ele no versículo 2 ele fala: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí aqui começa a falar daquilo que Jó tinha, né? Aquilo que Jó ele teve o privilégio de receber da parte do Senhor, aquilo que Deus entregou para ele. É como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés: Moisés, escreve aí agora o que Jó tinha, o que eu dei para Jó. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e por aí vai, né? Como a gente fez a nossa a leitura aqui até o versículo 3. Porém, agora Deus ele vai começar a revelar para Moisés a história de Jó, como era o dia a dia de Jó. E aqui, irmãos, eu tenho certeza que muitos de nós, já em algum momento da nossa vida, a gente já se identificou, né, com a história de Jó. Veja aqui no versículo 4: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de um no seu dia. Nós acabamos de ler que Jó ele tinha 7 filhos homens, né? Então cada um filho aqui correspondia, por exemplo, a um dia da semana. Então em cada dia na semana era festa, eles davam festa na casa de um filho diferente. E em todas essas festas, em todos esses dias, as 3 filhas de Jó, elas eram convidadas, né, pelos seus irmãos para participarem deste banquete. E Jó não participava desse banquete. Por quê? Porque Jó ele era um homem temente a Deus. Jó era um homem reto diante do Senhor. Então, ainda que fossem seus filhos, Jó ele não se misturava. Isso aqui, irmão, já traz um grande ensinamento para as nossas vidas. Perceba que era Jó, né, a sua mulher. A Bíblia vai falar da mulher de Jó um pouco mais para frente, mas aqui fala de Jó. Fala que ele era um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E aqui já no versículo 4, Deus faz questão de mostrar que os filhos de Jó e as filhas de Jó, eles não se desviavam do mal, pelo contrário, eles faziam aquilo que não agradavam a Deus, né? A Bíblia diz que eles comiam e eles bebiam, né, no decorrer desses 7 dias, né, no decorrer da semana. E acontecia que todas as vezes, todos os dias, que eles se reuniam na casa de um, num dia diferente, para se banquetear, para beber, para se embriagarem, enfim. Jó, o que ele fazia? Jó, ele oferecia o holocausto de madrugada, ou seja, Jó se levantava de madrugada, Jó ele oferecia um holocausto, Jó ele oferecia um sacrifício para Deus, né, no número de todos eles, ou seja, Jó lhe oferecia 10 sacrifícios, Jó oferecia 10 holocaustos por madrugada. Todas as madrugadas Jó acordava para oferecer o holocausto. Por quê? Pela vida dos filhos deles, pela vida dos filhos dele, né? Jó sabia que eles estavam se reunindo para fazer aquilo que não agradavam ao Senhor. E Jó fazia o quê? Jó não se misturava, mas Jó oferecia sacrifício por eles. E muitas das vezes, irmão, a gente vê a nossa geração, e até muitos de nós também que frequentamos a igreja, que a gente não tem isso aqui em nós. Muitas das vezes a gente acha que por ser família, às vezes a gente acha por ser amigo, por ser um convite, só um convite, a gente acaba indo em lugares onde a gente não deveria ir. E o que nós deveríamos estar fazendo, irmãos, é trancado num lugar de sacrifício, orando e entregando na mão do Senhor aqueles que estão lá fazendo coisas erradas, né? E o que nós vemos nos dias de hoje é completamente diferente. A gente acaba se envolvendo, a gente acaba se misturando, porque a gente diz assim: ah, mas é porque é família, né? Porque é um amigo, é um convite de um amigo de infância. Jó, ele demonstrou, irmão, e nos ensinou que tem lugar que nós não devemos ir, tem lugar que nós não devemos frequentar, tem festas que nós não devemos frequentar. Jó poderia ir no banquete dos filhos,
Eram filhos, Jó poderia participar com eles e olhar para sua esposa, para os seus amigos e dizer assim, não, mas são meus filhos, né? Eles estão fazendo errado, mas são meus filhos, eu tenho que estar com eles, tal. Jó, ele mostrou para nós, irmãos, que não há espaço para o pecado, nós não podemos dar brecha para o pecado. Jó, ele estava dizendo assim para os filhos dele, vocês fazem as coisas erradas de vocês? Tá bom, mas eu vou ficar aqui na minha, vou oferecer um sacrifício pela vida de vocês, vou orar pela vida de vocês, mas eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou me assentar nessa roda aí, porque ainda que vocês sejam meus filhos, as práticas de vocês não agradam ao meu Pai, não agradam ao meu Deus. E, enfim, aí Jó ele oferece, né, sacrifício, e quando Jó ele vai oferecendo esses sacrifícios nessas madrugadas, qual que é o intuito de Jó oferecer esses sacrifícios? No versículo 5, o próprio Jó ele diz, porventura, meus filhos pecaram contra Deus e blasfemaram contra Deus no seu coração, né? E assim Jó fazia continuamente. Então Jó ele fazia isso para que as mãos do Senhor não viessem pesar sobre a vida dos teus filhos. E a Bíblia diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, né? Veio também Satanás entre eles. Ou seja, o dia que os anjos do Senhor vieram se apresentar ao Senhor para trazer assim um relatório, vamos dizer assim, da terra, um relatório do que está acontecendo. Enfim, Satanás ele também aproveitou essa vinda e ele também se achegou a Deus, ele veio até Deus, ele foi astuto e ele se apresentou a Deus, porque ele queria também, certamente Satanás ele levou um relatório, ele queria mostrar um relatório para Deus. Que relatório era esse? A Bíblia diz assim, então o Senhor disse a Satanás, Satanás, de onde você vem? E Satanás responde para o Senhor e disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás está dizendo assim, ó, Senhor, eu estou rodeando a terra, eu estou atento, eu estou vendo tudo. Eu também, assim como o Senhor contempla tudo, eu também estou contemplando tudo, estou vendo tudo. Aí eu estou passeando pela terra. E diz o Senhor para Satanás, observaste o meu servo Jó? Quando Satanás ele diz assim para Deus, Deus, eu estou rodeando pela terra, ou seja, eu estou observando tudo. Deus ele menciona uma pessoa somente para Satanás, Jó. Ele fala assim, se você é um grande observador, se você está rodeando pela terra, você observou Jó? Você viu que Jó, ele é temente a mim? Você viu que não há outro homem semelhante a ele? Porque ele é um homem sincero, ele é um homem reto perante a mim, perante a minha palavra. Você viu que ele se desvia do mal? Você viu as atitudes do meu servo Jó? Então Satanás olhou para Deus e disse assim, porventura teme Jó o Senhor de verdade? Será que Jó teme ao Senhor de verdade mesmo? Porventura não foi o Senhor que cercou ele de bens? Porventura não foi o Senhor que deu filhos? Que foi o Senhor quem deu bens para Jó? Não foi o Senhor que abençoou a mão de Jó? As obras da mão de Jó? Os gados de Jó têm aumentado cada dia mais sobre a terra? Será que Jó ele não tem tudo, por isso que ele teme ao Senhor? Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar diante da tua face. Olha como Satanás ele era astuto. E quando Deus fala de Jó, perceba que quando Deus pergunta para Jó, fala para Satanás, observaste o meu servo Jó? Satanás ele vem com uma resposta, ou seja, Satanás ele estava observando Jó. Irmão, se Jó, que era um homem temente a Deus e se desviava do mal, certamente ele vigiava, certamente ele conhecia o Senhor. Enfim, se esse Jó, que era esse homem temente que agradava a Deus, Satanás estava de olho, imagine nós, com todas as nossas falhas, nossos erros. O próprio Deus, irmão, deu testemunha de Jó, dizendo, ele é temente a mim. Era como se Deus estivesse dizendo assim, Jó ele é perfeito, Jó ele teme a mim e igual a ele não há outro. Era como se Deus estivesse olhando para Jó e dizendo assim, olhando para Satanás e dizendo assim, igual a Jó não há outro. Jó ele é especial. Jó ele é um homem perfeito, ele é um homem temente. Imagine nós, irmãos, que somos falhos. Imagine nós que falhamos, né, diariamente. Como Satanás ele não está atento
contra as nossas vidas, nos vigiando também 24 horas por dia, esperando uma brecha minha, uma brecha sua para acabar com a nossa história, para destruir aquilo que o Senhor já edificou nas nossas vidas. Então que nós venhamos vigiar, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que o Satanás, né, ele está ao nosso derredor como um leão, irmãos, bradando, ou seja, com alta voz, querendo nos tragar, tá bom? Mas nós estamos cercados, né, ao nosso redor, os anjos do Senhor estão acampados, tá bom? Mas se nós não vigiarmos, certamente o Satanás ele vai achar uma brecha, e quando ele acha uma brecha, irmãos, e ele entra, é muito difícil sustentar, ainda mais falando de homem de carne e osso como nós, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, você viu Satanás como Jó, ele é temente? Senhor, mas ele não tem tudo. Eu quero ver se o Senhor tocar nele. Eu quero ver se o Senhor tocar em tudo que ele tem. Eu quero ver se ele não vai blasfemar ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, então, ele olha para Satanás e diz: eis que tudo quanto Jó tem está nas tuas mãos. Olha isso aqui como é profundo, irmãos. Deus está dizendo assim para Satanás: Satanás, tudo aquilo que Jó tem, filho, tudo isso aí que você me mencionou, filho, gado, riquezas, terras, todos os bens de Jó, tudo que ele tem, você tem liberdade para tocar, está nas tuas mãos. Somente contra ele você não estende as tuas mãos. A Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que sucedeu um certo dia que os filhos de Jó, permanecendo no pecado, olha como isso aqui é importante, irmão, para as nossas vidas. Os filhos de Jó, permanecendo no pecado, com os filhos, né, os 7 homens e as 3 meninas, eles permanecendo no pecado. Um certo dia eles comiam, bebiam vinho na casa do primogênito. Ou seja, eles estavam começando talvez mais uma rodada, mais uma semana de festas na casa do primogênito, que veio um mensageiro a Jó lhe trazer uma notícia. Aqui, irmãos, começa aquela palavra que Deus liberou para Satanás, dizendo: você pode ir lá e você tem liberdade contra tudo aquilo que Jó tem. Mas perceba como isso aqui é muito interessante, irmãos, porque eu comecei dizendo que toda vez que os filhos de Jó pecavam, Jó, ele oferecia um sacrifício. Jó, ele oferecia sacrifício e holocausto em favor dos teus filhos. Só que olha o que vai acontecer contra a vida dos filhos e as filhas de Jó. Irmãos, uma coisa é nós sacrificarmos por alguém, uma coisa é nós orarmos por alguém, se consagrar em prol de uma causa, em prol da vida de alguém, mas se a pessoa não quiser mudança, se a pessoa não quiser conserto, é tudo isso aqui que eu prego, irmãos. Sempre que Deus me manda pregar na nossa igreja, a gente está aqui, irmãos, a gente prega a verdade, a gente prega, enfim, aquilo que Deus fala conosco, mas se a pessoa não quer, não tem sacrifício, irmão, que dá jeito. E a prova é isso aqui, ó. Irmão, Jó oferecia 10 sacrifícios. Jó montava e preparava 10 holocaustos em favor, que representava cada filho e filha. Eram 10. Jó, toda madrugada que eles passavam o dia e a noite se embriagando, enfim, comendo aquilo que não era para se comer. Jó, ele passava a madrugada oferecendo holocausto, um para cada um. E mesmo assim, irmãos, Deus, ele permitiu que Satanás descesse e tocasse. Por quê? Porque tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisa, irmãos, por isso que eu tenho prezado muito por esses dias, e eu até instruo os irmãos também que vocês façam isso, irmãos. Cuidem muito da tua vida espiritual, cuidem muito da tua alma. Deus tem me incomodado muito por esses dias, até na igreja, e eu tenho pregado muito disso aí, falado muito, vocês são prova disso, de que você tem que abastecer a tua alma, que você tem que lutar pela tua alma. Por quê? Porque é você, irmãos. Não adianta a gente lutar tanto pela vida de alguém e a pessoa não quer. É igual o pastor da igreja, às vezes está ali, irmãos, batalhando, lutando, talvez pela vida de alguém, ou até vocês mesmos, os membros da igreja, enfim, lutando pela vida do irmão que está fraco, que está desistindo, e às vezes você esquece de você. E é isso que eu tenho colocado muito na minha vida, irmãos. Eu tenho olhado muito para dentro da minha casa, e eu tenho a certeza que todos vocês que me assistem agora, vocês têm a plena
condição de se sustentar. Se sustentar, irmão, no sentido de fé, que vocês têm fé. Vocês têm condições espirituais para se manter de pé, porque Deus é na vida de vocês. Vocês não precisam 100% da minha oração, da minha consagração pela vida de vocês. O que eu já poderia ter feito pela vida de vocês, eu já fiz, irmãos. Então vocês, e para a glória de Deus, a maioria de vocês estão firmes, estão sustentadas, então vocês têm condições de se manter de pé. Muitos de vocês não ficam de pé, muitos de vocês caem, dizem que às vezes está fraco. Não é porque a palavra não é boa mais, não é porque o pastor deixou de te mandar mensagem, é porque você talvez não tenha feito aquilo que Jó tem feito. Tá? Às vezes você tem feito exatamente tudo ao contrário daquilo que a palavra do Senhor tem te direcionado a fazer. Então assim, Jó, ele fez tudo o que ele poderia fazer, só que a mão do Senhor pesou sobre a vida dos filhos dele. E na igreja é da mesma forma, irmãos. Às vezes a gente está ali orando pela vida do irmão que está afastado, o irmão que está distante, mas se o irmão não quer, se a irmã não quer, se o irmão desiste, se o irmão, abandona o projeto, abandona os seus sonhos, enfim, isso vale para a tua vida profissional, para a tua vida sentimental, enfim. A mão do Senhor, ela vai, irmãos, pesar sobre a vida de vocês, tá bom? Então que os irmãos e que nós, venhamos seguir esse exemplo de Jó. Então a mão do Senhor, ela vai agora pesar sobre a vida de Jó, sobre a família de Jó, tá? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles estando um dia lá, se bebendo, se embriagando, Jó está na sua casa, Jó está ali na tua casa, quando chega um mensageiro até ele e diz para ele assim: Jó, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, ou seja, pastavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, ou seja, vieram os inimigos e os tomaram. E aos moços, ou seja, os seus trabalhadores, os seus servos, eles feriram, ou seja, os inimigos feriram os seus moços e mataram todos a fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a notícia. Esse certamente estava no meio, um mensageiro de Jó, um servo de Jó estava no meio daqueles, e Deus deu livramento para ele. Todos aqueles que estavam ali, os servos de Jó, os bois, as jumentas, como nós lemos aqui, estavam pastando, estavam ali fazendo aquilo que tinha que ser feito. Os servos estavam ali, talvez plantando ou colhendo, e veio os sabeus, ou os inimigos, e feriram todos e ainda levaram cativos, levaram embora, roubaram os bens de Jó. Isso foi o primeiro mensageiro que vem. Aí a Bíblia diz que, estando esse ainda falando com Jó, chegou mais um e disse: Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços que cuidavam delas, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a notícia. Mais um livramento que Deus dá dentro da casa de Jó, tá certo? E todos os bens de Jó, mais uma parte dos bens de Jó, agora foram consumidos por fogo de Deus. A Bíblia é bem clara em dizer: fogo de Deus caiu do céu. Ou seja, a mão do Senhor estava pesando contra a família de Jó. E estando ainda este falando, veio outro, um terceiro, e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Ou seja, agora vieram os caldeus, outros inimigos, vieram e roubaram os camelos, Jó. E os moços que cuidavam dos camelos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Ou seja, o terceiro mensageiro chega trazendo mais notícias de perdas, tá? Mais uma perda, a terceira perda que Jó sofre. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio das partes do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, sobre os seus 10 filhos e morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. Então aqui nós estamos falando aqui da 4ª perda de Jó. Jó perdeu os gados, Jó perdeu uma parte do campo, porque fogo caiu do céu, Jó perdeu os seus servos,
E agora, se não bastasse, Jó perdeu os seus filhos. Por quê, irmãos? Por que que isso aconteceu? Eu te pergunto. Porque Satanás, ele foi até Deus. Para quê? Pedir permissão, irmãos, para Deus. Satanás, ele foi pedir permissão para Deus. E por que que Deus permitiu? Deus permitiu sim, porque Deus queria provar Jó para ver até onde vai a fé de Jó. E porque dentro da casa de Jó havia pecado, irmãos. É por isso que nós temos que lutar muito para que a nossa casa ela venha a estar de pé. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E a Bíblia também diz que dois reinos divididos, ou que reinos divididos, não prosperam. Isso aqui eu quero falar diretamente, irmão, para dentro da nossa casa. É impossível a irmã servir e o esposo não servir. É impossível o esposo servir e a esposa não acompanhar. Isso, irmãos, ainda que a gente pense assim, mas há um livre-arbítrio, realmente há um livre-arbítrio. Mas quando nós fizemos aquele juramento, nós juramos, irmãos, que a gente ia estar junto para sempre. Então, aonde o esposo vai, a esposa tem que ir. Aonde a esposa está, o esposo tem que ir. É por isso que acontece muita fraqueza espiritual dentro dos lares. E isso às vezes não acontece, irmão, da hora para outra. Às vezes não acontece de um mês para o outro. E isso vem acarretando. Quando você vê, a frieza espiritual tomou a sua casa, aí toma o marido, toma a esposa, toma os filhos. Quando vê, tá todo mundo desviado, todo mundo afastado, todo mundo fraco e ninguém tem mais força para prosseguir. Então, dentro da casa de Jó, ainda que Jó era temente a Deus, por isso que eu falo que não adianta só o homem servir ou só a mulher servir. Os dois têm que estar, irmãos, tem que estar coligados, os dois têm que estar ligados. Olha a casa de Jó. Jó servia. Até aqui só fala de Jó, não fala da esposa. Até aqui só fala de Jó, só Jó sacrificava. E os filhos faziam tudo o que era errado. E os filhos moravam na casa de Jó. Os filhos moravam com Jó. Os filhos estavam ali na fazenda de Jó. Tá? Eles moravam dentro... aqui a gente percebe que eles faziam uma festa, né? Um dia para cada um deles era uma festa acontecia, né? Então eles faziam banquetes na casa de cada um. Mas onde que eles moravam? Eles moravam dentro da casa de Jó, eles moravam dentro da fazenda de Jó, né? Dentro da fazenda de Jó, do espaço que Jó tinha, dos bens que Jó tinha, enfim, da terra de Jó. Então, tudo aquilo que eles faziam iam cair sobre a vida de Jó. Então aqui, irmãos, vai uma palavra aqui para os irmãos, para as irmãs. É muito difícil quando a esposa está firme e o esposo está fraco. Ou melhor, quando o esposo está firme e a esposa não quer, ou a esposa quer, o esposo não quer. Isso, irmão, tem que ser debatido com urgência para os dois andarem alinhados. Porque você olha para a tua vida hoje, você fala assim, não, mas tá tudo bem, ela tá servindo, ela tá firme, eu tô afastado, mas ela tá firme. Irmãos, mas isso vai com o tempo essa frieza de um vai passando para o outro. Quando vê, irmão, afastou todo mundo. Quando vê, se torna um quadro irreversível. Então lute, irmão, pela tua família, lute pela tua casa, pelo teu chamado, pelo teu ministério. Não desista, não deixa o diabo te enganar. O diabo está enganando muita gente dizendo, não preciso ir para a igreja, eu posso buscar em casa, mas minha esposa vai, e a palavra do Senhor diz que a esposa santifica o marido, o esposo vai, porque a palavra diz que o homem é o cabeça da mulher, então ele vai e busca por mim, busca pela casa. Irmão, não, a Bíblia diz que nós temos que buscar juntos, tá? Nós fomos unidos num só propósito. Certo, irmão? Nós temos que estar juntos, não é assim que nós juramos? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Enfim, nós temos que estar juntos, tá bom? Mas eu não gosto de ir na igreja. Irmão, vai pelo teu esposo, tá bom? Eu não gosto de ir no shopping, um exemplo, tá? Mas vai pela esposa. Eu não gosto de frequentar aquele lugar, mas vai pelo esposo. Eu não gosto de visitar aquela igreja, vai pela esposa. A gente não faz isso quando é família. Às vezes você não gosta de ir na casa, um exemplo, tá? Às vezes você não gosta de ir na casa da sua sogra, talvez você não gosta de ir na casa do seu sogro, mas você acaba indo pela sua esposa, você acaba indo por causa do seu marido. E por que para a igreja tem que ser tudo ao contrário? Por que para a igreja a gente tem que colocar barreira para tudo? Então, irmãos, é um tempo de despertar, tá bom? Despertar para que o Senhor ele possa cumprir as promessas dele nas nossas vidas e que o diabo ele não ache essa brecha que ele achou na vida de Jó. Então a Bíblia diz aqui que Jó, quando ele vê essa situação acontecendo, a Bíblia diz que Jó se levanta, Jó ele rasga os seus vestidos, né, a sua roupa, Jó ele raspa a sua cabeça e se lança com o rosto em terra, e ali ele adora ao Senhor e ele diz,
né? Esse versículo que nós conhecemos tão bem. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 22, que é o último versículo do capítulo 1, a Bíblia diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perceba, irmãos, que mesmo perdendo tudo, mesmo sofrendo todas essas perdas, mesmo começando agora a entrar numa fase muito difícil da sua vida, que era praticamente recomeçar, a Bíblia diz bem claro que Jó, ainda assim, não pecou contra Deus, e mais, ele não colocou nas costas ou na culpa de Deus nada. O que faltou, aquilo que ele perdeu, ele não culpou a Deus, ele não colocou, ó, a culpa é de Deus, a culpa é do Senhor, porque o Senhor permitiu Satanás vir. Não, ele não culpou a Deus, ele simplesmente adorou, e ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então em tudo Jó deu graças a Deus. Agora, irmão, nós vamos entrar aqui na segunda fase da vida de Jó, tá? A primeira fase foi essa, ou melhor, vamos entrar na terceira fase da vida de Jó, né? Eu só esqueci de mencionar elas para os irmãos. A primeira fase da vida de Jó era uma fase de bonança, uma fase onde Jó tinha tudo, uma fase onde Jó era um homem rico, um homem temente a Deus, e era um homem estabilizado, um homem tranquilo, um homem reto diante do Senhor, um homem que tinha uma família independente dos erros, abençoada, era um homem rico, financeiramente também, era um homem rico de gados, enfim, era um homem rico em todos os sentidos. A segunda fase é quando Jó ele começa a perder tudo, tá? Que é essa fase agora que Jó ele perde tudo e ele não murmura contra Deus. A terceira fase que nós vamos falar agora é a fase de aflição de Jó. E eu tenho certeza que muitos de nós, talvez não hoje, mas talvez em algum dia, a gente já se identificou com isso, a aflição de Jó. Irmãos, como eu imagino que foi a aflição de Jó, saber que ele não tinha mais as suas coisas, que ele não era mais aquele homem poderoso, que ele não tinha mais os seus filhos, e que naquele momento ele vivia uma adversidade muito cruel, né? E uma aflição muito cruel que Jó estava passando naquele momento. A partir daquele momento é onde entra a terceira fase da vida de Jó. No capítulo 2 diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus, olha isso aqui, irmãos, como é muito poderosa essa palavra, esse capítulo 2, isso aqui Deus falou comigo ontem. E vindo outro dia, presta atenção, em que os filhos de Deus, de novo, vieram se apresentar perante o Senhor. Lembra que eu falei? Vinha trazer o relatório para o Senhor, tudo aquilo que, enfim, é igual nós, irmão, por exemplo, quando a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, né? O que isso significa? Também nós entendemos que o próprio Jesus, ele é um intermediador, né? E o Espírito Santo é aquele que leva a Deus, né? A gente vê que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que os anjos do Senhor, né? Ou até mesmo que o Espírito de Deus, ele colhe as nossas lágrimas e leva até o trono da glória, né? Até a Deus, e Deus ele reconhece a nossa aflição, as nossas lágrimas, as nossas petições, até mesmo pelas nossas lágrimas, né? Então é disso aqui que está falando. Os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, eu acredito, para trazer um relatório para Deus, né? Embora Deus estava no controle de tudo, mas Deus tem os seus servos, né, irmão? Deus tem aqueles que é igual hoje. Quando você tem uma petição, quando você tem uma causa, você não se apresenta para Deus, você não fecha a porta do teu quarto e você ora, você vai até Deus e fala: Deus, estou passando por isso, Deus, enfim, tem uma pessoa que está passando por isso, Deus, eu queria colocar uma causa na tua mão, minha família em tuas mãos, Deus, eu queria te apresentar isso. É o que os filhos de Deus faziam, tá? Não se sabe exatamente quem eram esses filhos de Deus, mas eu acredito que eram sim os anjos do Senhor que se apresentavam diante do Senhor para trazer um relatório daquilo que acontecia. E quem veio novamente? Satanás. E o Senhor pergunta: Satanás, de onde você vem? E Satanás ele responde para Deus: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Pela segunda vez, Satanás ele diz a mesma coisa. Isso significa que Satanás ele está confirmando para Deus, dizendo assim: Senhor, o Senhor me expulsou daqui e agora o meu trabalho é esse.
é passear, rodear pela terra, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer. E eu quero destruir, enquanto eu não ver famílias destruídas, enquanto eu não ver lares destruídos, eu não vou sossegar. É como se ele estivesse dizendo assim, tá bom para Deus? Então eu tô rodeando pela terra, tô passeando por ela, tô vendo as possibilidades que eu tenho, as brechas que eu tenho, e quando eu achar alguma brecha, eu vou vir até o Senhor e vou pedir para eu entrar e arrasar com tudo. É mais ou menos assim, irmãos, que funciona, tá? Parece ser um pouco grosso essa forma de palavra, mas é exatamente esse é o trabalho de Satanás, tá? E disse o Senhor para Satanás, olha só, observaste o meu servo Jó? De novo, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, isso aqui deve doer, irmãos, no ouvido de Satanás, isso aqui. Isso aqui nos ouvidos de Satanás, até nos dias de hoje, deve ser um ruído ensurdecedor quando Deus ele testemunha da vida de alguém. Viste meu servo Jó? Ele é um homem sincero, um homem reto, temente a mim, se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Por que Deus fala? Ele ainda guarda a sua sinceridade. Deus estava dizendo assim, você pediu para tocar nos bens, dizendo que ele ia blasfemar contra mim, mas ele mantém a sinceridade que ele tem comigo, ainda que ele perdeu tudo. E aí ele disse para Satanás, e havendo tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Deus estava dizendo assim, ainda que você veio até mim, na outra ocasião, incitar contra Jó, e mesmo assim, ele permaneceu sincero e temente a mim. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, Deus, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Isso aqui já é um outro pedido de Satanás. E verás se não blasfema contra ti perante a tua face. Satanás estava dizendo assim, Senhor, o Senhor tocou nos bens, o Senhor permitiu, eu fui lá, toquei nos bens, acabei com tudo que ele tinha, de mais precioso que ele tinha, e ele continuou temente. Agora toca nele, toca na carne dele, porque aqui vai ser o basta de Jó, que daqui eu tenho certeza que ele vai blasfemar contra ti. Aí vem a resposta de Deus, eis que ele está na tua mão, porém poupe a sua vida. Deus estava dizendo assim para Satanás, tá bom Satanás, vamos ver quem é Jó, vamos ver quem é Jó, vai lá, toca. Isso aqui, irmãos, Deus falou muito comigo, principalmente por esses dias, essa provação que o país está passando, o mundo está passando tudo, né, irmãos? De muitos anos para cá, de todas essas desgraças, né, que tem acontecido, todas essas pragas, esses vírus, tudo essas tragédias, tudo isso que vem acontecendo. Esse versículo falou muito comigo. E disse o Senhor a Satanás, eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Ó, Deus estava permitindo Satanás tocar no homem. Porém, Deus não permitiu tirar a sua vida. Por quê? Porque Jó, ele era um homem temente, irmãos. E quem não é temente, irmão, nessa hora aqui? Por que Deus falou para Satanás, poupa a vida dele? Primeiro Deus falou assim, toca em tudo que ele tem, mas não encosta nele. Satanás veio e fez conforme Deus fez, conforme Deus mandou. Tirou tudo, mas não tocou um dedo nele. Depois Satanás ele vem de novo e fala assim, Senhor, agora toca nele, na carne dele. E Deus fala, tá bom, vai lá e toca na carne dele, porém não tira a vida dele, porém não toque na vida dele, porque a vida dele pertence a mim, né? E isso, irmão, resume muito o que está acontecendo aos quatro cantos do mundo hoje. Muitas desgraças, muitas mortes, é tudo permissão de Deus, irmãos. E quem é que está agindo por trás disso tudo? É permissão de Deus, mas quem é que está vindo, irmãos, com todas essas doenças, com todas essas pragas, com todas essas tragédias? O próprio Satanás, irmãos. E aqui é a prova disso aqui, ó. Isso aqui Deus falou muito comigo. E aqui vem a prova, irmão, de tudo isso aqui, ó, para você entender que às vezes a gente não compreende por que essas coisas no mundo vêm acontecendo. Aqui é a prova. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu vou repetir, irmão, para você pegar, para você entender que todas essas derrotas, todas essas tragédias que vêm acontecendo, há uma permissão de Deus. Não é a vontade de Deus, mas é uma brecha que o Satanás achou no coração do homem, é uma brecha que o Satanás achou na humanidade. É o pecado da humanidade, é a humanidade desdenhar da palavra de Deus, é a humanidade virar as costas para Deus, lares que abandonaram ao Senhor. E o Satanás viu brecha, se apresentou a Deus
e Deus certamente permitiu, irmãos, todas essas tragédias acontecerem. E a prova está aqui, ó. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, irmãos. Então quem feriu a Jó foi o próprio Satanás. Com o quê? Com uma chaga maligna, ou seja, com uma doença. Por que há tantas doenças hoje? Quem é que implanta, irmãos, essas doenças? Quem é que traz tantas doenças? Quem é que traz tantas doenças, irmãos, contra a humanidade? É uma permissão de Deus, mas não é Deus que quer fazer, é porque há uma brecha. Há um Deus querendo abençoar o povo, há um Deus querendo abençoar a humanidade, mas há alguém, tá, que está nesse campo aqui inferior, que está querendo destruir tudo. E quando esse alguém acha uma brecha, ele se apresenta ao Senhor e ele diz: Senhor, tem uma brecha, posso entrar naquela casa? Senhor, há uma brecha, posso fazer? E Deus, ele permite, irmãos. Eu preguei na igreja esse dia, ensinei os irmãos que há a vontade permissiva de Deus, aquela vontade que Deus permite, né? E há a vontade soberana de Deus, quando Deus ele quer fazer. Quando é a vontade de Deus, por exemplo, quando Deus ele quer levantar alguém, Deus ele levanta, é uma vontade soberana de Deus. Quando Deus quer pegar o homem e limpar o homem, é a vontade de Deus, não há ação do Satanás aqui, porque é uma vontade de Deus de levantar, de fazer. Mas também há uma vontade permissiva de Deus, é quando esse mesmo homem que Deus levantou, esse mesmo homem derruba. Aqui é uma vontade permissiva de Deus. Deus permite o inimigo tocar e derrubar. Então aqui, irmãos, que nós venhamos vigiar muito com isso aqui, tá? Isso aqui é muito poderoso. Então o próprio Satanás tocou em Jó. E esse tocar de Satanás em Jó lhe causou feridas, chagas, feridas abertas. Aí a Bíblia diz que Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Jó ali, irmãos, ele começa a viver uma aflição cruel e uma grande adversidade. Por que adversidade? Porque um homem que era rico, um homem que era saudável, um homem que estava bem, que tinha tudo, agora virou o jogo. Agora é um homem destruído, um homem que não tem nada, e um homem que está abatido, e um homem triste, e que está vivendo uma aflição cruel. Por que uma aflição cruel? Porque não é mais aquela aflição, irmãos, que está dentro. É uma aflição agora que ela veio para fora. E ela começa a gerar aqui fora. Irmãos, é a mesma coisa nós. Pega isso aqui para a tua vida. Começa lá dentro. Começa você ficando sem vontade de buscar Deus, começa você querendo desistir de tudo, começa você querendo parar o propósito, você querendo largar a promessa, sair de Jerusalém, como tem sido pregado muito por esses dias, né, o lugar da promessa, e você resolve ir embora. E isso, quando você resolve ir embora, isso vem para o exterior, porque você muda. Do lado de fora, não é mais aquele homem alegre, aquela mulher contente, mas sim aquele homem que anda com semblante triste, caído, aquela mulher que anda abatida. As pessoas começam a olhar para você e dizem assim, mas essa irmã aí não era na igreja, essa irmã andava tão bem vestida, era uma pessoa, esse irmão andava tão bem vestido, era uma pessoa tão alto astral, agora saiu da igreja, tá cabisbaixo, tá destruído. Irmão, eu já vi muita gente assim, eu tenho certeza que vocês também, pessoas que um dia estavam na presença do Senhor e quando saíram, mudou completamente. Começa aqui dentro, depois vem para fora. Jó, quando ele recebe as notícias dos filhos que estavam morrendo, seus gados perdendo, começa a atingir por dentro, começa a se destruir e depois vem para fora, irmãos. Quem é que faz uma... Vocês acham que Deus, irmãos, poder ele tem, mas você acha que Deus tem o desejo de pegar um homem feliz, um semblante alegre e transformar esse semblante em semblante triste? Não, isso é obra do diabo, irmão, obra do Satanás. E quem tocou em Jó? Satanás. E quando ele toca, Jó fica como? Um homem destruído por fora, um homem sujo por fora, um homem que agora está se coçando com um caco de telha. Um homem que agora suas chagas estão abertas e ele começa a se coçar, ou seja, irmãos, Jó está destruído por dentro e Jó está destruído por fora. Jó está vivendo uma grande adversidade, uma situação que certamente ele nunca havia passado e uma aflição cruel que vai matando Jó por dentro aos poucos e por fora aos poucos também, já chegando numa situação deplorável aos olhos daqueles que conheciam a Jó. Então assim, irmãos, tudo isso é a falta da presença de Deus,
isso muitas das vezes é a falta de nós buscarmos a Deus, isso muitas das vezes é a falta de coragem, talvez, irmão, que Jó deveria ter feito, embora ele era um homem temente, agradava a Deus, mas eu acredito que ainda assim Jó, ele sendo um homem, beirando ser um homem perfeito, ele tinha os seus erros, e eu posso apontar um aqui, né, irmão? Quem sou eu, né? Quem somos nós para apontar o erro de alguém, e muito menos de Jó, mas talvez Jó, ele poderia ter tido mais autoridade dentro da casa dele. Se Jó ele tivesse tido autoridade e dissesse assim, ó, vocês não vão fazer mais isso. Isso é um escândalo, isso é uma vergonha perante o meu Deus e isso está proibido aqui dentro. Talvez Jó poderia ter evitado tudo isso. E talvez tem coisa dentro da tua casa, dentro da minha casa, que a gente pode evitar. Às vezes você precisa se impor contra o esposo, contra a esposa, contra os filhos, contra no bom sentido, né, irmãos? Se impor diante deles e colocar regras e dizer, ó, a partir de hoje não vai ser mais assim, a partir de hoje tem que ser assim, tá tudo errado, não tá agradando a Deus e ponto final, irmãos. Tá? Tem muito homem, muita mulher que se acovarda dentro de casa, não tem coragem de se impor, não tem coragem de colocar regras dentro de casa, porque acha que, se eu falar isso aqui vai magoar, ou se eu falar isso aqui vai achar que eu tô querendo ser mais do que ele, ou ser mais do que ela. Não, irmão, se tá errado tem que se impor, senão a nossa casa vai se tornar uma casa de Jó, uma casa destruída, e depois que destruir toda a casa, vai cair sobre nós. Tá bom? Porque ninguém aguenta, irmão, olhar para os seus filhos, olhar para a tua família e ver uma família completamente destruída e você continuar intacto, forte, firme, com um sorriso no rosto. Então afeta também a nós. Vamos agora aqui, irmãos, caminhar para o final, tá? Já temos aqui 45 minutos de vídeo e eu quero tentar fechar em 1 hora, tá bom? Agora, né, Jó passa por essas 3 fases, né, muito difíceis para ele. E agora nós podemos dizer que nós vamos entrar na 4ª fase da vida de Jó. Teria muitas aqui para a gente tratar, e se a gente pegar o livro de Jó, que é muito grande, né, 42 capítulos, a gente poderia talvez falar de 42 fases de Jó, mas também não dá tempo aqui, né, irmãos? Agora a fase, irmãos, a 4ª fase de Jó é uma fase muito particular de Jó, porque Jó aqui, a partir de agora, ele vai amaldiçoar o seu nascimento, e ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu, né? Ele vai amaldiçoar a sua vida e ele vai se lamentar pela sua miséria. Agora, perceba, irmãos, que por causa... Isso aqui é muito forte. Perceba que por causa do erro de alguém, perceba que por causa de uma fraqueza de alguém, por causa da frieza de alguém, por causa do desdenho de alguém, de ter desdenhado de Deus, de ter deixado Deus para trás, caiu sobre alguém que estava muito firme. Jó não tinha nada com isso, mas acabou caindo para ele. Agora Jó, ele é um homem que está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ele está dizendo assim, maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o dia tal, porque nesse dia nasceu um homem miserável, maldito seja o meu nascimento, maldito seja a mim, né? Ele estava dizendo assim, eu sou um lixo, né? Ele poderia estar dizendo assim, eu sou um lixo, não era para eu ter nascido, né? Ele até diz assim, ó, depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem resplandeça sobre ele a sua luz. Jó estava dizendo assim, aquele dia que nasceu um homem, que foi concebido um homem, que esse dia seja um dia amaldiçoado. Por quê? Porque Jó está dizendo assim, era melhor que eu não tivesse nascido. Era melhor que não tivesse existido aquele dia. Porque aquele dia é o causador de eu estar aqui hoje. Se não tivesse acontecido aquele dia, se aquele dia não tivesse acontecido, né? Ou melhor, o que aconteceu naquele dia, eu não estaria aqui passando por todo esse sofrimento. E já começa a se lamentar pela miséria, pelas dificuldades, né? Aquele homem que ele tinha tudo. E perceba que aqui, irmãos, Jó, é por isso que eu falei que é uma fase muito particular de Jó. Ele não está culpando a Deus, ele não está reclamando com Deus, ele está falando dele mesmo. Ele tá falando dele mesmo, sabe? Ele tá debatendo com ele mesmo. Maldito seja o dia que eu nasci. Ele lamentava a miséria dele. Sabe, em momento algum ele fala, mas por que Deus? Por que Deus? Não, em todo momento ele está amaldiçoando a ele mesmo e ele está lamentando pela miséria, né? Por tudo aquilo que ele tinha e por tudo aquilo que ele não tem mais, tá bom? E dentro dessa 4ª fase da vida de Jó, poderíamos dizer que é uma 5ª fase, mas vamos manter nessa 4ª fase da vida de Jó, que dentro desse lamento de miséria, né? Dentro dessa
de Jó amaldiçoar o seu dia, é onde aparece alguns amigos de Jó, tá? E esses amigos de Jó, eles a princípio, eles vêm para ajudar Jó, que eles ouvem, né, que Jó, ele estava passando por esse momento difícil, tudo que aconteceu contra Jó, e eles vêm, tanto que a Bíblia diz que quando eles estão vindo de encontro a Jó, quando eles vê Jó de longe, naquela situação miserável, eles já rasgam as suas vestes, eles se prostram no chão e se lamentam junto com Jó, e a Bíblia diz que eles ficam 7 dias juntos. Quando eles se achegam a Jó, eles ficam 7 dias juntos. Só que ali eles não falam nada um para o outro, nem Jó fala nada para eles e nem eles falam nada para Jó. Eles ficam assim, irmãos, estagnados, sabe, parados, sem ter o que falar, somente assim se lamentando, chorando, rasgando suas vestes, enfim. E ali os amigos de Jó passam esses dias, Jó começa... Eles veem que Jó não reage, eles veem que Jó era um homem abençoado e que agora Jó está cada vez mais destruído, e eles começam a exortar, a repreender Jó. A Bíblia diz no capítulo 4, né, que um dos amigos de Jó, ele diz para Jó, o que adianta, Jó, você falar essas palavras ao vento? Suas palavras são ao vento. Você falar essas palavras aí, essas palavras só vai te perturbar cada vez mais. Ele começa a repreender a Jó, né? O amigo, ele traz uma repreensão para Jó. E aí a Bíblia diz que ele exorta a Jó para que Jó volte a buscar a Deus. Mas em momento, isso aqui é muito forte também que Deus falou comigo, irmãos, porque em momento algum Jó ele deixou de buscar a Deus. A Bíblia, a gente não vê nenhum relato de que Jó ele abandonou a Deus, a gente não vê nenhum relato de Deus repreendendo a Jó. Pelo contrário, Jó ele havia já glorificado a Deus, né, por tudo. Inclusive a própria esposa de Jó, ela vai entrar na cena aqui e ela vai dizer para Jó, Jó, abandona esse teu Deus e morre. Abandona esse teu Deus, Jó, isso aí não vai dar mais certo não. Você já perdeu tudo, a gente não tem mais nada. Abandona teu Deus, sabe? Esquece de tudo isso aí, esquece, Jó, não tem mais jeito. E Jó ele usa as mesmas palavras, mulher, quem sou eu para reclamar do meu Deus? Quem sou eu para questionar o meu Deus? Aí ele, no ouvindo o vento da minha mãe, do pó da terra eu vim, de lá eu voltarei, né? Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor acima de todas as coisas, né? Se eu cheguei nessa situação, eu cheguei, mas louvado seja o nome do Senhor, tudo está na mão dele, tudo está no controle do Senhor, tudo aquilo que nós também nos dias de hoje a gente proclama, né? Tudo aquilo que a gente fala. Então Jó ele está passando realmente por um momento de dificuldade, de muita dificuldade. E agora, irmão, alguém que não deveria se levantar contra ele, alguém que se levanta. Isso aqui é para nós, tá? Isso aqui você pega aí para você. Se Jó precisava ouvir uma palavra de levanta de alguém, era da sua esposa. Se Jó precisava ouvir de alguém uma palavra assim, não desista, Jó, você passou por tudo isso, mas eu creio que nós vamos vencer juntos, a gente vai se fortalecer, a gente vai se pôr de pé, era a esposa dele. Mas de onde ele mais esperava, foi de onde veio a pior palavra para a vida dele. Então assim, irmãos, por isso que eu falo, irmãos, seja tanto para as irmãs quanto para os homens, se imponham dentro da casa de vocês. Se o cônjuge, se o esposo ou a esposa tá indo para um caminho que você vê, esse caminho não tá legal, você estava firme, agora volte, tá errado. Entendeu? Deus não chamou a gente para viver assim não, e Deus não te chamou para isso, você tem que exortar, irmão. Eu já vi muito irmão dizendo assim, mas tá na mão de Deus, no tempo de Deus vai vir, no tempo de Deus vai voltar, o tempo de Deus é agora, irmãos. O tempo de Deus é agora, o tempo de exortar é agora. Deus usa você, homem, Deus usa você, mulher, para levantar o seu esposo, para levantar a sua esposa. Então não caia nesse negócio de que no tempo certo vai voltar. Não, irmão, o tempo é agora. O tempo é agora. Jesus pode voltar hoje à noite, Jesus pode voltar amanhã, e talvez algum de vocês, um familiar, um amigo está afastado, e você teve a condição de Jó de repreender, tá? E não repreendeu. Então você pode até pagar, tá bom, irmãos, com a tua vida por isso, tá bom? Então não vacila, irmãos, tá? Coloquemos as nossas casas e nossa família nos trilhos, tá? Na presença do Senhor. Foi assim que o Senhor nos chamou para estar. Então depois os amigos de Jó começam a repreender a Jó, e ele exorta a Jó para que Jó busque a Deus. Ele fala assim, ô Jó, você tem que buscar a Deus, Jó. Quem é você, Jó, para ficar largado aí? Você tem que voltar a buscar a Deus. Mas, irmãos, sabe, eu não vou nem falar dos outros amigos, que
praticamente a mesma coisa. Ele está questionando Jó, porque Jó está se queixando também da sua miséria. Jó está falando, nossa, eu era tão bem, agora eu estou miserável, agora eu não tenho mais nada. Mas em momento algum ele imputa a Deus, né, os seus pecados. Em momento algum ele coloca nas costas de Deus o seu pecado. Em momento algum, em nenhum relato da Bíblia aqui nesses capítulos de Jó, mostra Jó ele jogando essa culpa, tá, para Deus. Pelo contrário, Jó ele está falando de si mesmo. Tá bom? Jó ele está se lamentando, ele está amaldiçoando o seu dia, amaldiçoando a sua própria vida, enfim, tá bom? E esse amigo ele começa a exortar Jó. E isso aqui, irmãos, é exatamente o retrato do que a gente vive nos dias de hoje. São pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm estrutura familiar, pessoas que não têm estrutura ministerial, pessoa que não tem estrutura nenhuma e quer ensinar outra, tá? Pessoa que não tem exemplo nenhum onde vive, pessoa que não tem exemplo nenhum dentro da família, pessoa que não é exemplo nenhum dentro da família, pessoa que não é exemplo nenhum dentro da igreja, pessoa que não é exemplo no trabalho, em lugar nenhum, e ela quer dar sermão para quem está firme na presença do Senhor, tá bom? Acredito que é bem capaz que algum de vocês já passaram por isso, tá? Ou até mesmo eu já passei por isso, de nós estarmos firmes na presença do Senhor e de repente algum dia, irmão, você está mal, de repente algum dia você está meio cabisbaixo, está triste em alguma situação e tal, e uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não busca a Deus, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, quer vir dar sermão às vezes, né? Não, mas enfim, né, irmão? Dá um sermão, né? Querendo te exortar, querendo dizer para você que você, enfim, tá errado, enfim, tá? Aproveitam a situação para, enfim, para tentar se colocar acima, né, irmãos, da gente, ou se colocar acima de vocês. Era o que exatamente os amigos de Jó queriam fazer. A intenção deles não era ruim, tá, irmãos? Mas eles não souberam colocar as palavras, eles não souberam direcionar como amigo as palavras corretas para Jó. E isso fez Jó ficar cada vez mais, sabe, mais doente, Jó mais cabisbaixo. Tanto que a Bíblia diz que começa aqui, ó, no capítulo 6, no capítulo 4, começa esse diálogo. E a gente vai transcorrendo a Bíblia aqui, ó, a gente vai passando, você vai vendo. E Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados, ó. Jó ele confia em Deus. Jó defende-se contra as acusações de seus amigos. Zofar, que é outro amigo, repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Ou seja, pessoas que nem conheciam a Deus, pessoas que nem tinham compromisso com Deus, tá querendo ensinar para Jó como que é ser temente a Deus. Sabe quando aquela pessoa que está afastada da igreja, aquela pessoa que se afastou de Deus, virou um alcoólatra, virou, enfim, um viciado, e você encontra essa pessoa e de repente você quer levar uma palavra para ela, fala, não, mas eu conheço a palavra, e a palavra de Deus diz isso, irmão, diz, mas não serve, né? Não segue aquilo, sabe o que tem que fazer, mas não faz, e às vezes quer dar sermão para quem tá firme lá, tá bom? Isso era o que os amigos de Jó faziam, tá bom? E aqui do capítulo 4, se você for passando a Bíblia aqui, ó, você vai ver que há um grande diálogo entre Jó e os amigos dele, um grande diálogo, e vai chegar lá no final desse diálogo que Jó, ele descreve, né, o estado miserável em que ele caiu. No capítulo 30, por exemplo, no capítulo 31, Jó declara sua integridade nos seus deveres. O que Jó está dizendo aqui? Ainda que eu perdi tudo, ainda que eu não tenha mais nada, mas eu sei o que eu faço, eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que eu sirvo. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos, já é um outro, né, que aparece aqui. Ele repreende Jó e repreende os amigos de Jó. Esse mesmo Eliú, ele acusa Jó de se opor a Deus, olha só, e de entender mal os seus caminhos. A gente não vê Jó em momento algum ele questionando o propósito de Deus, questionando a Deus porque perdeu. Jó ele só se lamenta, eu perdi, infelizmente eu tinha, mas não tenho mais, tal. O próprio Eliú, ele acusa Jó de falar injustamente de Deus. A gente também não vê Jó ele falando injustamente com Deus, jogando a culpa em Deus por nada, tá bom? Tanto que aí no capítulo 36, né, pra gente chegar no final aqui, Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. Olha só, ou seja, que o pecado de Jó, ele estava atrapalhando a bênção de Jó. Nisso aqui ele não erra, né? E
Aí, no capítulo 38, depois de tanto silêncio, depois de tanto diálogo entre Jó, os amigos tal, e Eliú, Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Tá bom? Isso aqui vocês leram no capítulo 38 depois aí, tá bom? Capítulo 38 de Jó, vocês podem ler ainda. No capítulo 38, 39, 40, 41, isso aqui é um propósito, tá, irmão? Faça esse propósito aí. Você vai ler o capítulo 38 com muita atenção. O 38... Começa do 37, você leu 37, 38, 39, 40 e 41. 5 capítulos, tá? Eu vou deixar esse desafio para vocês, tá? Esse propósito. Depois vocês mandam para mim. Pastor, eu fiz o propósito, eu li, tá bom? Ainda que vocês leiam um hoje, um amanhã, 2 amanhã, 3, ainda que você termine aí até sexta, sábado, não tem problema. Mas leia com muita atenção, porque Deus vai falar com vocês aqui, tá? Deus vai ensinar muito para vocês aqui, do capítulo 37 ao 41 de Jó. Aí no capítulo 42, pra gente encerrar, tá bom? A Bíblia diz: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Tá? Então, assim, mesmo diante de toda essa situação, Jó, ele resolve mudar a forma dele se apresentar a Deus. Irmãos, há um momento aqui de você se trancar, há um momento de você se fechar. Você só não pode fechar o teu coração para Deus. Jó, ele não fecha o coração para Deus, em momento algum. Mesmo com os amigos aqui, ó, né, enchendo o saco, falando, né, Jó com a cabeça perturbada, perdeu tudo, com o corpo todo ferido, se coçando com caco de telha, Jó, ele permanece firme, mesmo com as adversidades e passando por um momento cruel. Jó, ele permanece firme. E chega no momento que Jó, depois que vocês lerem esses 5 capítulos, dos 37 a 41, vocês vão entender o porquê que Jó se humilha perante Deus e dá-lhe glória. Eu tenho certeza que até nós mesmos, depois de ler esses 5 capítulos, nós vamos fazer o mesmo que Jó fez. Jó se humilhou e perante Deus ele deu glória, e Jó disse para Deus: bem sei eu que tudo podes, e que isso aqui é muito forte, mano. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Só o versículo 2. Bem sei eu, depois que Jó ouve essas palavras desses 5 capítulos, Jó, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum plano do Senhor poderá ser frustrado. Aí no capítulo 42, ainda no versículo 7, para a gente encerrar, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Olha isso aqui, a reviravolta, irmãos. Os amigos que foram até Jó e não souberam, isso aqui eu vou ler. Olha o que a Bíblia diz: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, as palavras dos 5 capítulos, o Senhor disse a Elifaz, um dos amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra você. Ó, então Deus não se agradou daquilo que os amigos de Jó fizeram com ele. A minha ira se acendeu contra você e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ó, vocês não disseram de mim o que era reto, ou seja, vocês não falaram para Jó o que era de mim, vocês falaram o que era de vocês. Como o meu servo Jó, Deus estava dizendo assim: ainda que o meu servo Jó estava vivendo dias difíceis, dias cruéis, ele falou o correto sobre mim, ele falou reto de mim, ele permaneceu na sua integridade, na sua honestidade, ele permaneceu o mesmo Jó. Aí Deus fala para os amigos: tomem vocês 7 bezerros, 7 carneiros e vão até Jó e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha que tremenda a reviravolta. Agora Deus dá ordem para os amigos de Jó, dizendo: vocês vão pegar essa quantidade de animal, de bezerro, de carneiro, 7 bezerros e 7 carneiros, vocês vão levar para Jó, e lá vocês vão oferecer o sacrifício, vocês vão pedir para Jó orar por vocês. Tá bom? Por isso, irmãos, que é muito interessante o deserto. Jó estava passando por um deserto. Jó estava passando por um momento de vale, de dificuldade. Só que dentro desse deserto, ainda que Jó de repente nem percebeu, Deus fez Jó mais forte. Por quê? Porque quando Jó está para sair desse deserto, Jó aqui ele vai sair desse deserto. Por que Jó sai mais forte? Porque Deus fala assim para os amigos: vão até Jó, porque ele vai orar por vocês. Por quê? Porque dentro do deserto Jó aprendeu. E os amigos de Jó dentro do deserto não aprenderam nada.
Tem gente que entra no deserto, irmão, e não aprende nada, vai sair cru, vai sair, sabe, irresponsável, vai sair sem estrutura nenhuma. Por quê? Porque entrou no deserto errado, entrou no deserto sozinho. Ninguém convidou os amigos de Jó para ir lá. Ninguém convidou eles para ir lá, irmão, para falar aquilo que não era para falar. Tá? Só que Jó, ele estava ali porque era para ele estar ali. O próprio Deus permitiu Jó passar por aquilo. Então Jó estava no controle de Deus. Estava tudo sob controle sobre a vida de Jó. Então Jó foi tão fortalecido dentro do deserto que o correto aqui, se a gente for olhar pelo olho humano, qual que era o correto? Eram os amigos de Jó orar por ele, porque ele, perceba que muitas das vezes acontece isso, às vezes a gente vê um irmão passando por dificuldade, às vezes o irmão vai na frente, ô pastor, ora por mim, né? Ora por nós, por quê? Tá passando por um momento difícil. Só que aqui acontece ao contrário, irmão. Quem tá no momento difícil vai orar por aqueles que acham que estão firmes. É isso que acontece na nossa família. São pessoas que muitas das vezes elas estão bem financeiramente, às vezes o casamento parece estar mil maravilhas, e a gente fala, esse casal nem serve a Deus, as pessoas nem buscam ao Senhor e tudo dá certo, e na minha vida parece que está tudo dando errado, parece que nós somos Jó e aqui os amigos de Jó, né, que vem dar o sermão, tá tudo bem. Só que quem é que Deus usa, irmãos? Quem é que Deus usa para orar? Quem é que Deus usa para salvar? Quem é que Deus usa para libertar? Quem é que Deus usa para colocar de pé? Quem é que Deus usa para falar as verdades, para tomar vergonha na cara, igual a gente fala na igreja, né? Somos nós, que muitas das vezes parece que nós estamos fracos. E aqui a palavra de Deus se cumpre, irmãos, também. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Isso aqui se cumpre na vida de Jó. Para fechar, eles fazem, né, o que Deus manda. Eles vão até Jó, levam o sacrifício e Jó ora por eles. E quando Jó ora por eles, a Bíblia diz que o Senhor aceitou a face de Jó. E com isso Deus, ele não matou os amigos de Jó, né? Deus deu vida para eles, Deus, perdoou a eles, enfim, eles seguiram a vida. Aí nos últimos versículos do capítulo 42 de Jó, que é a última fase da vida de Jó, tá? Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha. Aí isso aqui para fechar, irmão, é sensacional. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, não mudou, tá, irmãos? Deus não muda o cativeiro, tá bom? Deus não pega o seu dia ruim e ele tira daqui e passa para cá a sua fase ruim e traz para cá. Deus, ele vira, ou seja, ele faz essa fase ruim virar uma fase boa, tá bom? Deus, ele não muda o cenário para ele permanecer o mesmo. Deus, ele vira o cenário para ele mudar o cenário, tá bom? Deus, ele age na nossa vida para mudar o cenário, tá bom? Para aquilo que tá ruim fazer virar bom. Só que também Deus, ele é poderoso para permitir que o Satanás pegue esse cenário bom e vire um cenário ruim se a gente não permanecer firme na presença do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, ou seja, tudo aquilo que estava ruim, Deus colocou de cabeça para baixo, virou. Opa, esse cenário ruim sai, agora entra um cenário bom. Virou o cativeiro de Jó quando ele orava. Então, quando Jó orava, no ato de orar pelos seus amigos, quando Jó estendia as mãos, quando Jó orava, o cativeiro foi virado, ou seja, Deus deu vitória para Jó enquanto ele orava. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo, em dobro a tudo quanto antes ele possuía. Então, através da oração de Jó, Jó não se negou a orar pelos teus amigos. Jó não se negou a fazer aquilo que ele deveria fazer pelos seus amigos, né? Jó poderia se retrair, né? Vocês fizeram isso por mim, vocês não me ajudaram, eu não vou orar por vocês, não. Pelo contrário, Jó falou, não vou orar pela vida deles, né? E eu tenho certeza que Deus vai salvar e vai libertar eles e vai perdoar eles. Foi exatamente isso que aconteceu. E nesse ato de Jó, tá? De bondade, de compaixão, de amor, de misericórdia, Deus, ele agiu na vida de Jó. E olha que interessante, então vieram a ele todos os seus irmãos, a Jó, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Dá uma pausa aqui. E um pendente de ouro e um pedaço de dinheiro. Cada irmão, cada irmã, cada amigo de Jó que vieram até Jó, não vieram de mãos vazias como os amigos. Porque quem é amigo de verdade, irmão, não fica com mão vazia. Não vem de mão vazia. Se precisar de mim, eu tô aqui. Se precisar, eu vou ali. Se precisar, pega aqui. Se precisar, me liga. Se precisar, eu vou lá. Amigo, irmão, ele chega e faz.
Tem uma coisa que eu tenho agonia, irmão, é quando eu sei que às vezes a gente faz isso até por praxe mesmo, até eu faço isso também, irmãos, e eu não vou condenar ninguém, eu também faço isso, mas é um erro nosso, quando a gente fala assim, ô irmão, você não tá precisando de alguma coisa não? Irmão, se você já perguntou pra pessoa, é porque Deus já colocou no teu coração pra você dar, ou pra você ajudar. Ô irmão, você tá precisando de alguma coisa na tua casa? Não pergunta não, irmão. Se isso vem na ponta da tua língua, no teu coração pra você perguntar, é porque esse irmão tá precisando. Ora a Deus, o que ele tá precisando? Deus, me revela, me ajuda que eu vou ajudar, que eu vou fazer. Tá bom, irmão? Então parou com esse negócio. Se estiver precisando de algum... Não, irmão. Se chegou no teu coração, subiu ao teu coração, é porque Deus, ele quer te usar. Então ora a Deus, o que eu devo fazer? Deus vai te dar direção, Deus vai te dar em sonho, Deus vai te dar na palavra, e você vai lá e vai fazer. Você vai ser abençoado, a pessoa vai ser socorrida e o nome do Senhor será glorificado. Então os familiares, os outros amigos de Jó, os irmãos, as irmãs de Jó vieram e trouxeram o que para Jó? Trouxeram um pedaço de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Olha, irmão, como foi importante a ajuda dos irmãos de Jó. Olha como foi importante a reviravolta da vida de Jó, para que... como foi importante na reviravolta da vida de Jó, essas pessoas, elas não vieram de mãos vazias. Os amigos de Jó poderiam ter vindo com a roupa nova. Os amigos de Jó poderiam ter vindo para colocar a mão no arado. Jó, vamos trabalhar, Jó. Jó, eu vim trazer um bálsamo para passar nas suas feridas. Jó, eu vim trazer os meus servos para ajudar a reconstruir tudo. Ô, Jó, eu vim trazer um consolo para você. Jó, vamos passar uns dias na minha casa. Ô, Jó, vamos te levar no médico, enfim. Não, os amigos de Jó vieram com palavras, irmãos. E tem coisa que a palavra ela não cura. Tá? Tem coisa que a palavra não cura, é igual a fome. Às vezes tem uma família passando muita necessidade. Não adianta eu, como pastor da igreja, ir lá orar, irmãos. Entendeu? Eu posso ir orar, mas eu tenho que levar o alimento, porque eu posso saciar ali a fome deles espiritualmente em algum momento, mas é a fome da carne, né? Então a gente tem que orar a Deus para isso, e faltou sabedoria dos amigos de Jó nesse sentido. Então eles vieram, os outros, né, trouxeram isso, e isso foi muito importante para que Jó desse uma reviravolta, porque certamente Jó, ele com esse dinheiro que ele recebe, esses pendentes de ouro que ele recebe, ele começa a reconstruir a tua história. Certamente Jó, a Bíblia não diz, mas certamente Jó ele começa a comprar os novos carneiros, os novos bois, jumentas. Jó ele começa a reestruturar a tua casa que ele perdeu. Enfim, Jó começa a reestruturar, contratar novos servos, novos trabalhadores, e Jó ele vai reconstruindo a sua vida. E o resultado disso é que Jó ele tem a sua vida restaurada e multiplicada as bênçãos que ele já tinha. A gente leu aqui no capítulo 1, a gente encerra agora, irmãos. A gente leu no capítulo 1 que Jó ele tinha, só pra gente seguir aqui conforme a Bíblia, era o gado de Jó 7.000 ovelhas. A Bíblia diz que agora no capítulo 42, no versículo 12, que agora Jó ele tem 14.000 ovelhas. Que agora Jó tem 14.000 ovelhas. Jó ele tinha 3.000 camelos, né? Lá no princípio, antes de toda a tragédia. Agora no versículo 12, Jó ele tem 6.000 camelos. Jó ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. Agora Jó ele tem 1.000 bois e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, no capítulo 12, então tudo em multiplicação. Só os filhos, que no versículo 13 a Bíblia diz que também teve Jó 7 filhos e 3 filhos, ou seja, a mesma quantidade, até porque, né, irmãos, 10 já acho que já era bom demais, né, para Jó ter. Acho que não precisava Deus ele vir com a multiplicação aqui de filhos também, até porque não era necessário. Se Deus fez assim é porque Deus não achou necessidade de multiplicar os filhos. Só que no último versículo aqui, uma coisa que chama muito atenção, no versículo 14, tá? No versículo 14, tá bom? Que a Bíblia diz e relata o nome das filhas de Jó. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuc. Nas primeiras 3 filhas, os nomes não são mencionados. Por quê, irmãos? Porque certamente o nome delas não estavam escritos no livro da vida. Então, para Deus não tinha zelo por elas. Por quê? Porque elas não adoravam a Deus, porque elas estavam na roda dos escarnecedores. Entra tudo aquilo que eu falei. Eram irmãos,
Ah, mas são meus irmãos. São irmãos, mas se desvia do caminho do mal. Elas não se desviaram. Agora, as 3 filhas de Jó, que Jó tem, depois da restauração, é, Deus ele faz questão de mencionar o nome delas, porque o que Deus estava dizendo? Essas aqui são virtuosas, essas aqui são diferentes, essas aqui são especiais. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, ou seja, seus irmãos mereceram herança. Os filhos de Jó mereceram herança, por quê? Porque Deus não deu a mesma Deus não deu a multiplicação de filhos, mas Deus deu um caráter melhor de filhos. Deus deu filhos melhores para Jó. Deus deu filhos e filhas com caráter, tementes a Deus também para Jó. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó viu os filhos de seus filhos, viu seus netos, os bisnetos e enfim até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus. Essa é, irmãos, a história extraordinária de Jó. É claro que nós poderíamos falar muito aqui de Jó, mas também não daria muito tempo, até porque o livro ele é bem grande e não daria tempo mesmo. Mas eu espero, irmão, que Deus tenha falado com vocês, tá bom? Espero que Deus tenha falado comigo. Deus já falou muito aqui hoje, tá bom? Espero que Deus possa falar com vocês. E creia, irmãos, que ainda que você perdeu algo, ou toda a situação que você vive hoje, Deus ele é poderoso para virar esse cativeiro e te colocar numa situação melhor, tá? Deus é poderoso de pegar e fazer você perder muitas coisas para te dar coisas melhores, tá? Deus ele é poderoso para tirar muitas coisas que tá em você, tá? Muitas coisas que estão em você, tá? Para colocar coisas novas, como ele faz no nosso caráter, por exemplo. Ele vai tirando aquela pessoa que era grossa, aquela pessoa que era uma pessoa mal educada, aquela pessoa que não lida bem com ninguém, e ele tira e ele coloca uma pessoa mais mansa, uma pessoa, enfim. E Deus ele pode fazer isso na sua vida material, financeira também. Tá bom? Então receba essa palavra para o teu coração, profetizo chuva de bênçãos da parte do Senhor sobre a vida de vocês, e que tudo aquilo que vocês perderam, tá? Ou que tudo aquilo que vocês possam perder, ou um momento de aflição que vocês possam estar vivendo hoje, seja exterior, seja algo muito pessoal seu, muito interno seu, que Deus ele possa virar esse cativeiro e que Deus possa te colocar numa situação mais confortável, e que as bênçãos do Senhor elas possam cair e recair sobre a sua cabeça e te fazer uma pessoa mais abençoada ainda do que você já é na presença do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vocês tenham uma noite abençoada. Vocês tenham aí um término de semana abençoado em nome de Jesus. Já quero lançar aqui aos irmãos, no sábado, tá? A partir das 8 horas da noite, nós vamos fazer um culto de clamor aqui, tá? Eu já passei pro diácono Fabrício, vai estar na direção aqui, eu vou estar indo pregar numa igreja, sábado, das 8 às 9, tá? Um culto de clamor, vocês vão vir, vão orar aí, eu já passei as coordenadas pro Fabrício, vocês vão vir, vão orar, vão trazer os seus pedidos de oração, seu propósito, vocês vão colocar no altar do Senhor, vocês vão orar e eu tenho uma certeza que Deus vai dar vitória para vocês naquilo que vocês trouxerem para orar como propósito, tá bom, irmãos? No domingo estaremos firme e forte na presença do Senhor, tá bom? No nosso culto, e vai ser só vitória, vai ser só bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês, até mais e tchau.